Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra. Em seguida, procure meditá-la. Você vai se dar conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. Deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Minha irmã, meu irmão, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37, hoje proclamado, descreve um importante momento na vida da igreja primitiva, onde a comunidade cristã vive uma experiência profunda de unidade e solidariedade. O versículo 32 começa afirmando que a multidão dos que criam era de um só coração e de uma só alma, sublinhando a estreita união entre os membros da igreja. Esse versículo é fundamental para a compreensão da vida comunitária no início da igreja. A fé não é apenas um compromisso pessoal com Cristo, mas uma vivência comunitária, onde os cristãos compartilham seus bens, experiências e desafios. A união da igreja se reflete em um ambiente de generosidade e de cuidado uns pelos outros. A descrição de como os membros da comunidade compartilhavam seus bens materiais, não havia entre eles nenhum necessitado, destaca o espírito de solidariedade presente na comunidade cristã primitiva. Aqueles que tinham propriedades ou bens vendiam-nos para repartir com os que estavam em necessidade. Essa prática pode ser vista como um reflexo do ensinamento de Jesus sobre a generosidade e a importância de cuidar dos mais pobres e necessitados. A generosidade não era imposta, mas fluía espontaneamente do coração dos cristãos, como uma resposta à experiência de salvação recebida. No versículo 36, Lucas menciona o exemplo de Barnabé, um levita de Chipre,
que vendeu um campo e trouxe o dinheiro para os apóstolos, mostrando concretamente como a generosidade se expressava na prática. O nome de Barnabé, que significa filho da exortação, destaca seu papel como um exemplo de encorajamento e fé dentro da comunidade. Através do seu gesto, ele demonstra que a vivência do Evangelho não se limita à oração ou pregação, mas se estende ao cuidado concreto com os outros, especialmente com os necessitados. Além disso, a ação de Barnabé destaca um princípio fundamental da vida cristã, a partilha, que não se refere apenas ao material, mas também ao espiritual. A igreja primitiva via as necessidades materiais e espirituais como entrelaçadas. O cuidado dos membros da comunidade pelos mais vulneráveis era visto como uma expressão da bondade e do amor de Deus, que se manifesta na vida prática da igreja. Esse trecho também revela a primazia da comunidade e da unidade. Não se trata de um ato de caridade ocasional, mas de um estilo de vida que reflete a fé no Cristo ressuscitado. O que é compartilhado entre os cristãos não é apenas o bem material, mas a própria fé, que se transforma em ação concreta em favor dos outros. Para a igreja de hoje, esse relato nos convida a refletir sobre o nosso compromisso com a solidariedade e a generosidade. Em um mundo marcado pela desigualdade e pela exclusão, somos desafiados a viver a nossa fé com o mesmo espírito de união e partilha demonstrado pela comunidade primitiva. O exemplo de Barnabé nos chama a ser agentes de transformação, não apenas no campo espiritual, mas também nas questões sociais, buscando maneiras de promover a justiça e o bem-estar daqueles que estão à margem da sociedade. Em uma igreja global, a generosidade e a solidariedade são sinais de uma fé viva, que se expressa no amor ao próximo e no compromisso com um mundo mais justo. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.